Paz do Senhor Jesus, amém, queridos. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, o verso 12 em diante, diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, sob o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque ninguém tem de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu o Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Vamos orar. Obrigado, Pai, por tua graça, mais uma vez, agradecemos, te louvamos, ó Deus, por esse tempo de adoração, de culto, por este tempo de comunhão dos santos, unidos aqui, Pai, pelo teu Santo Espírito. Pedimos também agora a tua palavra, fala ao nosso coração, Senhor. Somos teus filhos e filhas, somos as ovelhas do teu rebanho, do teu pastoreio, somos ovelhas das tuas mãos e queremos ser guiados pelo Senhor, pela palavra de vida do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podeis sentar. Por algum tempo nós já estamos assim, expondo, né, essa carta de Paulo à igreja que está em Filipos. Desde o aniversário da igreja, a gente começou uma série. E essa já é a 7ª ministração, né? Lembrando os irmãos que ministério de mídia, a igreja tem um ministério de mídia, glória a Deus por esse ministério que tem abençoado a igreja. E esse ministério tem filmado, gravado, editado, organizado e disponibilizado todas as ministrações, tanto no YouTube como também podcast. Então você pode ouvir e também você pode ver. Então, se você não acompanhou alguma das ministrações, pode acompanhar lá, já tem 6 ministrações, além de todas as ministrações aqui, evidentemente. Estou lembrando dessa de Filipenses. E essa é a minha 7ª parte, em que nós estamos compartilhando. Recapitulando bem rapidamente, lembrando, né, que a carta aos Filipenses é uma carta cheia de muito amor, de muita alegria, o tom da carta é de alegria, uma carta de muita confiança de Paulo, na certeza que Deus começou uma obra na igreja que está em Filipos e que ele há de concluir essa obra. É uma igreja muito amada, muito querida, eles são filhos da fé de Paulo, e Paulo está preso, né, quando ele escreve essa carta, provavelmente em Roma, talvez em outro lugar, mas provavelmente em Roma, e ele escreve essa carta à igreja. É claro que ele está lidando com algumas dificuldades, né? A igreja, ao longo, né, da caminhada, sempre lida com dificuldades. As dificuldades aqui, muitas vezes Paulo escreve, na maioria das cartas ele está lidando com dificuldades doutrinárias, é um pouco a exceção dessa carta, porque essa carta ele não entra tanto na questão doutrinária, ele trabalhando muito a questão da realidade da vida da igreja, da caminhada, da prática da igreja, ele está lidando com essas questões, né, para que a igreja continue caminhando, uma igreja amorosa, uma igreja que tinha os frutos, né, que produziu fruto, mas uma igreja que precisava avançar, precisava continuar avançando. Então ele escreve a igreja, animando a igreja para que ela continue caminhando e avançando. Que ela lide com seus problemas, que ela lide com seus problemas de relacionamento, para ela não perder a perspectiva, né, e o foco do chamado, da graça de Deus, para que ela seja, de fato,
eles sejam de fato filhos de Deus numa geração corrupta e pervertida, que eles sejam como luzes, né, que brilham no mundo escuro, em trevas, lembrando a realidade do mundo. Paulo ele tem muito essa qualidade de nunca ser tomado por uma circunstância imediata, mas Paulo tem sempre no coração o propósito mais elevado, o propósito último da vida dele, e está lembrando a igreja, olha, sempre na caminhada nós lidamos com circunstâncias, dificuldades, lutas, mas lembre quem vocês são. Ele está lembrando a igreja quem ela é, o propósito da igreja, a missão da igreja, para continuar avançando. Amém? No capítulo 2, ele exorta a igreja, né, ao amor fraternal e humildade. E ele vai dar o exemplo de Cristo, nós já compartilhamos, né, para que a igreja tenha o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Porque ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou e se humilhou, tomando uma forma de servo, e humilhou-se ao ponto de morrer, e morrer morte de cruz. E ele trabalha, a partir de agora, lembrando sempre isso. Então, o fundamento do que nós estamos trabalhando aqui é principalmente isso que foi ministrado no começo do capítulo 2. Amém, querido? Qual que é a mente de Cristo que ele está falando aqui? Lembra que nós compartilhamos? Olha o verso 5 do capítulo 2. Leia comigo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O mesmo sentimento e a mesma mente. A mente de Cristo. A palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Então, ter a mente de Cristo implica algumas coisas. A mente de Cristo nos lembra da primeira coisa que nós compartilhamos aqui, que foi? Obediência. Amém, querido? Lembra? Nós fizemos um paralelo entre o primeiro Adão e Jesus, que é o segundo Adão. O primeiro Adão, não sendo Deus, quis ser igual a Deus, e por isso caiu em desobediência. O segundo Adão, que é Cristo, sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes se esvaziou e obedeceu. Então, Jesus sendo Deus, obedece. O primeiro Adão, querendo ser Deus, desobedece. Então ele fez esse paralelo, e qual que é a revelação que tem que estar muito no nosso coração? Não é por algo que você faz que você se torna. Você não vai se tornar Deus, você não vai se tornar algo, você não vai atingir alguma coisa por uma possibilidade humana, por uma capacidade, por um mérito. Não, tudo é dom de Deus. Jesus sendo Deus, ele não tem por usurpação ser igual a Deus, é por isso que ele pode se esvaziar, porque ele é filho de Deus. E sendo filho de Deus, ele não abriu mão dos atributos, mas ele encobriu esse tributo de ser Deus. Na verdade, ele ocultou. Ele não deixa de ter os atributos, amém, querido? Que Jesus sendo Deus, continua sendo Deus, e ele toma forma o quê? Humana. Mas ele sendo Deus, ele oculta esses atributos divinos para se revelar como homem. E isso traz um ensinamento para nós, que tudo que nós somos em Deus. E em Deus, nós já somos filhos de Deus, nós já somos salvos, já somos redimidos. E nós somos exaltados por Ele ao lugar que Ele quiser nos colocar. Amém, querido? Que nós nunca devemos buscar reconhecimento. Que nunca nós devemos buscar o reconhecimento das pessoas do mundo. Que para nós é suficiente ser filho de Deus. Amém, querido? E que, sendo filho, eu posso me humilhar. Então, para que seja reconhecido como filho de Deus, eu não tenho que ser agora a pessoa mais importante. Eu não tenho que estar acima das outras pessoas. Pelo contrário, ele fala assim, tenha cada um como superior a vocês mesmos. E isso não muda a minha identidade. Porque eu posso me esvaziar, eu posso me humilhar, que isso não muda a realidade, que eu sou filho de Deus, que eu sou amado por Deus. Mas, em obediência à vontade de Deus, é necessário humildade. Então, a primeira coisa, irmão, obediência. Segunda coisa, da mente de Cristo, humildade. Fala comigo, obediência, humildade. Amém, querido? A mente de Cristo passa por obediência, conhecimento da vontade de Deus e rendição à vontade de Deus e humilhação. Porque Jesus se humilhou. Sim ou não, irmão? Humilhou ou não humilhou? Mas Jesus se humilha simplesmente para ser humilhado? Ele se humilha por causa de quem?
de mim e de você. A humilhação de Jesus é para nos abençoar e ele se humilha para nos salvar, para nos redimir. Então ele se sujeita à morte de cruz para redimir um povo seu. E a humildade de Jesus é essa. Ele se sujeita, porque humildade significa também isso, né? Você não buscar o seu interesse, mas você se submeter à vontade de Deus, ainda que isso te humilhe para o bem de outro. Porque a vontade de Deus é bendita. Amém, irmãos? Então a mente de Cristo passa por isso. Outra coisa que a gente pensa também quando a gente lembra de Jesus, do exemplo de Paulo, que ele fala, tende o mesmo sentimento que houve em Jesus, é esvaziar-se. Né? E esvaziar-se, no sentido aqui de Jesus, é um nível muito mais alto, porque Jesus é Deus. E ele se esvazia no sentido de ocultar a sua glória natural, para se manifestar em forma humana. E ele deixou de ser glorioso, irmão? Mas ele precisa se autoexaltar? Ele é exaltado para sempre. Então você veja que isso não é um problema para Cristo. E nós temos que aprender a nos esvaziar, amém, irmão? Às vezes é difícil, né, irmão? Como é que você se esvazia? Você sabe se esvaziar? Do que você tem que se esvaziar? Uma dificuldade que a gente tem. Na hora que a gente pensa nos relacionamentos. De ser o dono da verdade, às vezes, não é? Você pode conhecer a verdade, mas você não precisa ser dono dela. Dos nossos preconceitos. Sim ou não, irmão? Essa é uma grande dificuldade que nós temos. Preconceito é preconceber. Eu concebo uma ideia, eu construo uma ideia a partir de alguma coisa, alguma situação. E às vezes eu tenho dificuldade de me submeter à vontade de Deus para as pessoas por causa do preconceito ou do conceito que eu já tenho. Sim ou não? Você quer ver que é uma coisa que Deus abomina no meio da igreja é maledicência. Fofoca, né? A palavra é essa, né? Por que Deus abomina isso, irmão? Por que dentre tantas coisas que são ruins, Deus abomina isso? Porque maledicência e fofoca gera preconceito. Vai gerando um conceito. Se alguém chegar para você e conversar e falar mal de alguém que você nem convive, você falar mal de alguém para você, quando você encontrar com essa pessoa, você olha para ela sorrindo? Né? Sorrindo, desse jeito que você olha. Já fica com má vontade, né? Como diz os goianos ou os mineiros, você fica com preguiça da pessoa, não fica? Já fica com preguiça, porque você fala, não, mas espera aí. Então você vê que, às vezes, de vez eu começo... Aí, olha uma questão do esvaziar-se. É uma coisa muito importante, queridos. Entenda isso. Quando eu falo aqui de esvaziar-se, eu tenho que parar de olhar a pessoa pelo meu julgamento, atribuindo valor maior ou menor para ela, por aquilo que eu acho, por aquilo que eu sei, mas esvaziar-se é eu me colocar em Cristo em favor de abençoar o outro. O que interessa não é se o outro é bom, se é ruim, se acertou ou se errou. Nunca é concordar com coisas erradas, jamais. Mas é saber qual que é a vontade de Deus em relação àquela pessoa. Qual que é a vontade de Deus para mim, como filho dele, em relação a outra pessoa. O que Deus quer ministrar? Se nós somos ministros de Deus, e se Jesus veio para revelar o Pai, Jesus vem ministrar a vontade de Deus. E ele sendo Deus, irmão, ele se esvazia, ele oculta a sua glória natural para revelar da forma que Deus queria que se revelar, em amor, em graça, revelar a paternidade de Deus. Então, Jesus, sendo conhecedor de todas as coisas, criador de todas as coisas, ele vem numa missão de amor, porque essa é a vontade de Deus. Ele se esvazia dos atributos, oculta a sua glória, porque ele quer revelar a paternidade do Pai. Está entendendo isso, irmão? Jesus podia revelar muitas coisas da parte de Deus, mas ele revelar a paternidade, o amor de Deus na salvação, na redenção, o propósito de Deus no estabelecimento de uma família para si. Esvaziar-se passa por eu me colocar diante de Deus para revelar para o outro o que Deus quer revelar. E muitas vezes o preconceito
nos faz tratar as pessoas segundo o meu entendimento de quem é a pessoa, fazendo julgamento de mérito, de merecimento. E nós não deveríamos fazer julgamento de mérito porque nós somos chamados para fazer justiça. E justiça não é juízo, porque juízo é colocar alguém debaixo de um julgamento e dar a ele o que ele merece pelo julgamento. Justiça é manifestar aquilo que Deus fez por nós. É amor, porque estando perdido no nosso pecado, Ele nos amou. Estando mortos, Ele nos salvou, Ele nos redimiu. Ele é a justiça de Deus, Ele é a minha justiça. Ele não me condena, porque Jesus não veio condenar, mas Ele veio me salvar por um ato de amor, de entrega. Ele se esvaziou, Ele se humilhou até a morte, morte de cruz. Amém? Então você começa a perceber um pouco mais de profundidade a questão do se esvaziar. É esvaziar a minha mente. O julgamento que eu faço das pessoas e do mundo não é ser cego para elas, mas é me colocar diante delas no sentimento e no pensamento que houve em Jesus, que significa obediência, humildade, esvaziando-me a mim mesmo para entregar para o outro o que Deus quer que eu entregue. Para que eu seja para o outro uma manifestação da vontade de Deus. Isso é a mente de Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém? Está entendendo, irmão? Então, Paulo, ele está trabalhando a partir de agora, daqui para frente, ele vai trabalhar tendo como fundamento, como âncora do que ele vai trabalhar isso. Tanto que ele vai trabalhar lá na frente, no verso 12, nós já compartilhamos, eu vou recapitulando aqui para a gente chegar no ponto de hoje. Ele fala assim: assim, pois, amados meus, verso 12, amém, queridos? Como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como rezar segundo a sua boa vontade. Então ele estava nos chamando a igreja, desenvolva a vossa salvação. Não é para se salvar, porque nós já somos salvos, uma vez que vocês foram salvos, uma vez que vocês estavam perdidos e vocês foram achados, uma vez que vocês eram cegos e agora vocês veem, uma vez que vocês estavam mortos e agora vocês vivam, desenvolvam essa salvação. Cresçam no conhecimento de Deus, cumpra a vontade de Deus, humilhe-se, esvazie-se, tenha a mente de Cristo, para que a sua vida seja a bênção que Deus quer que seja. Porque senão você vai viver na dimensão do velho homem, que é julgador, na dimensão do velho homem que tem uma perspectiva equivocada, na questão do velho homem que consegue julgar o outro, mas não consegue julgar a si mesmo. Mas agora vocês vão ver que vocês não foram julgados por Deus, mas vocês foram salvos, que vocês mereciam a morte, mas vocês receberam a vida, então você não vai tratar ninguém mais nessa perspectiva de juízo e de lei, mas na graça e no amor de Deus, para que Deus faça a obra que Ele quer fazer através de você, em você e naqueles que estão à sua volta. Desenvolva a vossa salvação. Cresçam no conhecimento. Cresçam no entendimento. Você nunca vai ter a mente de Cristo se você não conhecer pela palavra. Para ter a mente de Cristo, irmão, cristão terá a mente de Cristo, ouça o que eu estou te dizendo. Se ele deixou o Espírito Santo revelar pensamentos de Deus por meio das Escrituras. A nossa tendência é colocar em curso os nossos pensamentos, pelos nossos julgamentos, pelas nossas conclusões. Mas a mente de Cristo é quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, quando nós deixamos o Espírito Santo trazer, revelar pensamentos de Deus pela palavra. Porque a nossa grande dificuldade em relação aos pensamentos de Deus é a questão do julgamento. Mas quando esses pensamentos são estabelecidos pela verdade, pela palavra, então são de fato pensamentos de Deus. E quando são pensamentos de Deus em mim, eles são vida. A palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 6, quando Jesus repreende as pessoas que foram procurar Jesus por causa da multiplicação dos pães, lembra lá? Capítulo 6? Sim, irmãos. Lembra? Ele repreende eles por quê? Ele fala assim, ó, vocês vieram aqui porque vocês comeram o pão e vos fastastes, vocês estão satisfeitos. E ele repreende isso e fala assim, trabalhai não pela comida que perece, mas trabalhai pela comida que permanece para sempre, a qual o Filho do Homem vos dará. Vossos pais comeram o pão do deserto e morreram. Mas existe uma comida que é eterna. Eu sou o pão do céu.
Eu sou o pão da vida. Ele fala assim, quem comer de mim, por mim viverá. A minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Amém? Lembra disso? Evangelho de João, capítulo 6, no verso 63, ele diz assim, os discípulos ficam escandalizados, né, que a palavra que Jesus fala, né, alguns falam dura essa palavra. O verso 63, 63 diz assim, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. As palavras do Senhor são espírito e são vida. Você vê, não é letra para simplesmente ser entendida. É espírito e vida. Ela comunica a vida de Cristo também. Então, quando Jesus está falando, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida, essas palavras comunicam a vida de Deus. E a nossa vida precisa comunicar a vida de Deus. As nossas ações precisam ser resultado da palavra de vida em nós, que comunica a vida de Deus de tal forma que a gente seja de fato testemunho de Cristo. Porque esse é o nosso chamado, testemunhar Cristo em nós, a esperança da glória. Amém, querido? Então Jesus se esvazia, irmão, e oculta a sua glória. Agora essa glória está onde, irmão? Está nos nossos corações. Então ele está falando, as palavras que eu estou falando para vocês são espírito e são vida. Ele se esvaziou da sua glória, irmão, para que a glória dele esteja em nós. Para que Cristo seja conhecido através de nós, pela nossa vida, pelas nossas ações, de tal modo que a nossa vida comunique vida. Os filhos de Deus comunicam vida. A palavra de Deus ministrada ao nosso coração comunica vida. E nós precisamos comunicar às pessoas vida. O mundo precisa de uma ministração de vida, não precisa de uma ministração de condenação. O mundo já está condenado. Amém, irmãos? Sim ou não? Aqueles que não inscritos já estão condenados. Mas Jesus não veio para condenar, porque o mundo já está condenado. Ele veio para salvar. E ele comunica essa vida através da igreja, que é o seu corpo, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Veja que coisa extraordinária. Então ele falou, desenvolva a vossa salvação. Tenham a mente de Cristo. Desenvolver a salvação, irmão, é ter a mente de Cristo, é ser ministrado pelo Espírito de Deus de tal forma que os pensamentos de Deus estejam no nosso coração. E uma vez que eu tenho revelação desses pensamentos, esses pensamentos sejam vivos em mim, através dos meus atos, das minhas palavras, das minhas ações, da minha forma de viver. Porque o que vai abençoar as pessoas, irmãos, é o Espírito que está em você. E nós não podemos apagar o Espírito de Deus. Nós apagamos o Espírito de Deus quando nós não damos lugar ao Espírito. Quando a nossa atitude para com o mundo é uma atitude julgadora. Irmão, isso é uma tragédia. Irmão, julgamento, ouça o que eu estou falando para você. Julgamento é resultado de queda. Nós julgamos porque nós éramos povo, gente caída, que não consegue olhar para o seu próprio problema e consegue acusar os outros. E não percebe que nós estamos tão perdidos quanto. A diferença é que a gente coloca valores diferentes, fora de Cristo, nós temos valores às vezes diferentes, julgamos outros, achamos que certas pessoas são piores, porque parece que aquilo moralmente é pior. A gente não percebe que a gente está tão perdido, mas em Cristo nós fomos salvos. Ele nos redimiu, Ele nos deu do seu Espírito. E se Cristo nos salvou estando perdido, é esse Espírito que tem que prevalecer em mim. Não é o Espírito que julga, mas é o Espírito que ministra vida. Todo relacionamento que eu e você temos, queridos, é para que a gente ministre vida. Não interessa onde, não interessa o dia, não interessa o lugar, não interessa a forma, não interessa a pessoa, não interessa a situação. Nós somos ministros de vida. Amém? Desenvolver a salvação é dar lugar à vida. Ter a mente de Cristo é ter essa mente ministrada pela palavra de Deus, né? Pela revelação dos pensamentos de Deus e, consequentemente, isso fluir de mim. Paulo ora, tende em vós os mesmos sentimentos. Sentimento vem do quê, irmão? Da mente. Mente vem daquele que se revela da parte de Deus. Paulo ora, ele ora lá na carta aos Romanos e fala o quê? Que a gente deve ser transformado pelo quê? Romanos capítulo 12. Pela transformação da vossa
mente, para que vocês possam conhecer qual é a boa, perfeita e agradável de Deus. Sede transformados pela renovação. A renovação significa me esvaziar dos pensamentos carnais, meramente humanos, para me encher dos pensamentos de Deus pela palavra. O desenvolvimento passa por isso aqui. Bom, então depois de falar então isso, para ele falar assim, porque Deus, verso 13, que realiza o querer, efetuar, segundo a sua boa vontade, fazei tudo sem murmuração, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Verso 16, preservando o quê? A palavra da vida. Então ele está reforçando isso, preservando a palavra da vida, que é o Evangelho. A palavra da vida é o Evangelho. Você foi salvo pelo quê? Pelo Evangelho, pela palavra, pela graça de Deus, mediante a fé no Evangelho, por crer na palavra de Deus. Amém, querido? E aí ele fala assim, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação, agora o verso 17, ele fala assim, o verso 17 em diante, nós vamos ver agora daqui para frente, essa carta vai mostrar a mente de Cristo em 3 personagens. Paulo, Timóteo e Epafrodito. E aqui, primeira coisa aqui, então vamos ver a mente de Cristo em Paulo. Olha o exemplo aqui de Paulo, no verso 17. Veja se isso não é a mente de Cristo. Entretanto, mesmo que seja eu quem, querido? Paulo, né? Não é Paulo que está escrevendo? Então vamos entender a mente de Cristo em Paulo. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sob o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim também vós, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Paulo, ele está feliz pela graça de Deus, do chamado de Deus para ele, para que ele fosse entregue, fosse derramado sobre o sacrifício, sobre o serviço da fé dos filipenses. E ele tem uma atitude humilde, porque quando você pensa aqui, no que está falando aqui o texto, sobre essa questão da oferta, que ele está falando aqui de oferta derramada, libação e a oferta derramada, era a bebida que era derramada sobre um sacrifício. Se você pensa aqui no sacrifício a parte principal era aquele animal que era oferecido em sacrifício, né? A morte, o sacrifício do animal, e sobre ele era derramado uma bebida. A libação é essa bebida que é derramada sobre esse sacrifício. A parte mais importante é o sacrifício. A libação tem uma importância secundária. E Paulo não se vê como mais importante. Apesar de todo o sacrifício, apesar de tudo que ele fez, ele está tão agradecido a Deus e tão alegre pela vida dos filipenses, porque os filipenses, quando ele teve dificuldade, quem foi que mandou o donativo para Paulo? A igreja de Filipos. A igreja de Filipos foi uma da igreja que se preocupou com Paulo e abençoou Paulo. E ele está feliz, irmão, pelos donativos, não por causa dele, mas por causa do coração dos filipenses. Porque os filipenses, conhecendo a vontade de Deus, se sacrificaram e mandaram oferta suficiente para abençoar o ministério que estava em curso. E ele se alegra, mas ele se vê nessa situação como apenas a bebida derramada, sob o sacrifício, a fé que eles tiveram de ouvir a palavra de Deus e de fazer a vontade de Deus, de ser amoroso para com ele e de participar do sofrimento dele. Qual que é a atitude que ele tem aqui? Resume essa atitude numa palavra: humildade. Quem é o pai espiritual da igreja de Filipos? Paulo. Quem se deu pela igreja? Paulo. Quem sofreu dores de parto pela igreja? Paulo. Quem ora pela igreja? Quem ministra a igreja? Quem edifica a igreja? Mas ele não se vê como a parte menos importante. Está entendendo isso, irmão? Paulo não poderia, às vezes, se colocar como a pessoa mais importante. Quando ele vê o resultado da fé deles, ele vê que é tudo graça de Deus. Ele se coloca como apenas a bebida que foi derramada sobre o sacrifício. O privilégio. Existe uma alegria no coração de Paulo, irmão, que é uma coisa indescritível. E a alegria do coração de Paulo é uma alegria que não é ensinada.
que não tem como você escrever uma teoria sobre como ser alegre. Porque Paulo não ensina a ser alegre nessa carta, ele ensina, irmão. Paulo ensina a ser alegre. Mas essa carta tem uma alegria contagiante. Leia essa carta com o tempo. Eu não sei se você tem lido essa carta. Irmão, se nós estamos ministrando a carta aos Filipenses, você deveria estar lendo a carta aos Filipenses, concorda comigo? Você não deveria vir só todo domingo aqui para ouvir a parte que eu vou ministrar, você deveria já estar lendo, não deveria? Mas vocês já estão, né? Então vocês já estão alegres, não estão? Irmão, porque é impossível ler essa carta e não ser tomado por alegria. Porque o espírito dessa carta é um espírito de alegria. Ele não ensina a alegria, mas ele transparece, ele transpira alegria. E a alegria de Paulo é resultado desse conhecimento, dessa mente de Cristo. A alegria de Paulo é resultado dele conhecer o que vai no coração de Deus, receber revelação pelo Espírito Santo, se render, ainda que seja com sacrifício. Existe uma alegria incrível, ele está escrevendo da prisão. Existem dificuldades na igreja, ele está lidando com a dificuldade, mas Paulo tem uma alegria incrível, que é resultado do sentido da vida dele. A alegria do Paulo não tem nada a ver com circunstância, e muitas circunstâncias preocupam Paulo, ele vai me demonstrar a preocupação aqui agora há pouco. Mas ele não perde a alegria, ele escreve com alegria, e ele transmite esse espírito de alegria. Sabe que esse espírito deve ser o espírito da igreja, irmão. Eu já vi alguns pastores falar que a coisa mais difícil que ser um pastor é fazer a igreja ser alegre. Eu falo assim, eu falei, é difícil mesmo porque é impossível, que nenhum homem consegue. Mas é os irmãos entender quem eles são, é ter revelação. A falta de alegria é falta da mente de Cristo, porque quando eu tenho a mente de Cristo existe uma alegria, que é o resultado de saber quem eu sou, de saber a vontade de Deus, de viver para essa vontade, de entender o sentido da minha vida, de saber de onde eu vim, para onde eu vou, com quem que eu vou, de descansar no amor dele, amém, querido? De passar por provas, tribulações, dificuldades, mas não perder a alegria da vida, esse sentimento de alegria. A vida é preciosa. Paulo fala a vida é preciosa, não é para ele. A vida é preciosa porque a vida dele abençoa outros. Tanto que Paulo falou, eu não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, com quantos que eu abençoe a igreja. Olha o coração de Paulo. É esse homem que é alegre. O homem que é alegre não é o homem que quer ser honrado, não é o homem que quer prevalecer, não é o homem que quer os melhores lugares, é o homem que está preso por amor à igreja, por amor ao evangelho, e está ministrando uma carta falando de alegria, que transparece alegria. Amém? Porque ele sabe quem ele é. Então, esse capítulo, verso 17 e 18, é incrível. Ele fala assim, olha, irmãos, assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Alegre-se comigo. Eu tenho uma alegria profunda da graça de Deus de permitir que eu participe da obra que Ele está realizando no meio de vocês. Se alegre comigo. Ele chama a igreja a se alegrar com a humildade e com a entrega dele. Então, eu falei assim, gente, se alegre comigo aqui, porque eu ganhei na loteria, ganhei uma grana, uma bolada, comprei uma baita de uma casa, resolvi todos os problemas financeiros, fiz uma bela da aposentadoria e estou tranquilo. Paulo está preso, não está na posse de absolutamente nada, ele não tem uma casa, ele não tem onde reclinar a cabeça, ele está pagando. Você sabia que Paulo estava pagando por ali onde ele estava? Porque como ele estava preso, esperando julgamento, e o preso que esperava julgamento tinha direito de ficar numa casa, e não necessariamente numa prisão, acorrentado a algum guarda romano. Ele tinha que pagar a comida dele, ele tinha que pagar o aluguel da casa. Ele estava preso numa casa e pagava o aluguel da casa. E ele tinha que pagar a comida. E você vê que para alguém levar alguma carta e buscar uma carta, ele tinha que ir lá. E que era uma coisa complicada, porque ele ia ser julgado por Roma. Mas esse homem, nessa situação, está alegre, irmão. Esses dias eu vi um meme, eu achei muito engraçado, a mãe está no carro esperando a filha, e a filha chegou no carro toda estressada. Tô atrasada, mãe, tô atrasada, não sei o quê. Ela falou assim, você esqueceu ela? Aí ela ficou assim, esqueceu ela o quê? Ela falou assim, você esqueceu o bom humor? Aí ela ficou meio sem gracinha, saiu do carro, foi lá fora, respirou, aí chegou, mãe, bom dia, que alegria, que dia maravilhoso, vamos embora, vamos. Eu achei assim fantástico, assim, você esqueceu? Eu acho assim, é uma coisa engraçada, mas que faz o seguinte,
ela estava com algum problema. Irmão, todos nós temos problema. Cara, mas um problema tira o humor. E você chega estressando todo mundo. Você não é o umbigo do mundo, porque se você ficar estressado, a casa tem que ficar estressada. Sabe, mas eu pensei, mas como que fala da realidade do coração humano? Porque agora todo mundo tem que ficar estressado comigo. Isso não acontece com as mulheres, nem com os homens dessa igreja. Amém, irmão? Sabe, querido, daí eu fiquei pensando assim, gente, se alguém podia estar estressado aqui, era Paulo. Quem podia estar com mau humor era Paulo. Se Paulo escrevesse uma carta mal-humorada, a gente fala assim, puxa, eu entendo. Paulo não está falada de palavras ensinada pelos homens. Paulo não está falando para a igreja que está em Filipense de palavras que são conclusões apenas humanas, em que eu estou considerando circunstâncias, que eu estou considerando o meu humor, o meu mau humor, ou seja lá o que for. Paulo está falando palavras ensinadas pelo Espírito, amém, querido? Paulo escreve essa carta aos Filipenses falando palavras ensinadas pelo Espírito. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. É por isso que a carta aos Filipenses é cheia de vida. É por isso que a palavra de Deus é cheia de vida. Porque são palavras ensinadas pelo Espírito. E ainda que a situação seja muito difícil, eu não posso perder a alegria porque não tem circunstância que mude a minha posição de ser filho de Deus, de ser amado por Deus e estar debaixo das promessas de Deus. É isso que eu preciso transmitir. E aí Paulo, ele diante disso, ele tem essa demonstração de humildade. Mas se eu for olhar a segunda pessoa que mostra a mente de Cristo, é o que está do verso 19 em diante. Leia comigo o verso 19. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também. Então você vê, Paulo também luta com sentimentos diversos. E Paulo está querendo mandar a igreja que está em Filipos quem? Timóteo. Ele quer mandar Timóteo lá, que é o discípulo dele, né, que é um filho da fé dele. E ele fala assim, vou mandar Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu também me sinta animado, também tendo conhecimento da vossa situação. Ou seja, Paulo fala, eu quero mandar o mais rápido possível Timóteo e para receber notícias da igreja. E ele tinha convicção que isso ia animar o coração dele, ele queria ter notícia da igreja. Né? Porque não estava igual a gente pega aqui e manda um recadinho no WhatsApp, né? Não tinha serviço postal na época. Quem tinha que levar a carta eram os próprios irmãos e as coisas demoravam, as notícias demoravam para ir, demoravam muito para voltar também. Mas Paulo queria ter notícias dele, porque ele estava preocupado com a igreja. Você vê, Paulo não está preocupado com a situação deles, irmão. A demonstração de humildade de Paulo é incrível, porque Paulo está preocupado com a igreja. Tem uma coisa que pode me animar, não é se eu vou ser solto hoje ou amanhã ou não. Não é ter notícia, o pessoal vai julgar a sua causa, amanhã talvez você vá embora, semana que vem, mês que vem. Não, o que pode me animar, o que pode alegar meu coração, é notícia da igreja. Ele está preocupado com a igreja. Um homem que se esvaziou para conhecer a mente do Senhor e para viver pela mente de Deus. Aí ele fala, e o verso 20, porque ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Fala assim, puxa, essa daqui é uma das maiores homenagens que existe na Bíblia. Existem poucas homenagens na Bíblia igual essa. Porque olha o que Paulo fala de Timóteo. Ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. Ele está falando, olha, não tem ninguém que tenha o mesmo sentimento como Timóteo, que tem esse mesmo espírito, que tem se esvaziado dessa forma, que tem tido esse mesmo sentimento. Ele não conhece ninguém que tem esse sentimento tão elevado como houve em Cristo, que é alguém que tem a mente de Cristo como Timóteo. Ele está elogiando Timóteo. Timóteo é um jovem, que ele faz uma homenagem tal, fala assim, ninguém tem esse mesmo sentimento. E ele fala mais, ele fala, olha, pois todos buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo. Então, Timóteo busca o quê, irmão? O que é interesse próprio dele? Ele busca os interesses de Cristo.
A ambição de Timóteo é Cristo. Paulo escreve nessa carta aqui que fala: porquanto por mim viver é Cristo e o morrer é lucro. A ambição de Paulo é Cristo. A ambição de Timóteo é Cristo. Ele fala: não conheço ninguém que tenha esse mesmo sentimento, que tenha essa ambição. Que a ambição do coração dele é Cristo. Porque quem tem como Cristo como ambição é alguém que se esvazia. Alguém que se rende à vontade de Deus, alguém que é tomado pelos pensamentos de Deus. Sabe, querido, você sabe por que a gente às vezes não se esvazia, irmão? Só tem um motivo para a gente não se esvaziar: não conhecer o pensamento de Deus. Porque quando eu conheço o pensamento de Deus, irmão, de verdade, ministrado pelo Espírito Santo, não existe outro caminho. Porque o pensamento de Deus é tão mais alto que os nossos pensamentos. Que a única coisa que eu posso fazer é me esvaziar do meu. A gente não se esvazia porque a gente às vezes não deseja conhecer os pensamentos de Deus, e nós somos tomados por certos pensamentos que a gente fala: esse é meu. Sabe, certos pensamentos que você não larga, que você não abre mão. E aí a gente nunca consegue. A gente fala: Deus não tem um pensamento melhor do que esse. Então eu deveria ir para casa e falar: Deus, me perdoa. Porque muitas vezes eu achei que o meu pensamento era melhor que o seu. Me ajuda a me esvaziar dos meus pensamentos, para conhecer os teus pensamentos. Para que a minha missão seja Cristo. E aí Paulo fala isso, né? Ele fala: olha, porque, o verso 20, porque ninguém tem de igual sentimento. Segunda parte, que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo Jesus. Olha o 22. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu o evangelho junto comigo, como filho ao Pai. É incrível a descrição que Paulo fala de Timóteo, que não conhece ninguém que tenha o mesmo sentimento que ele, que esteja tão sintonizado com a mente de Cristo como Timóteo. Ele reconhece a mente de Cristo em Timóteo. Ele fala de alguém que tenha cuidado. Quando ele fala aqui de cuidado, a palavra que é utilizada aqui no original é cuidado genuíno, é cuidado sincero. Quem sinceramente se preocupe com vocês. E Paulo já tinha falado para a igreja: não tenha você como melhor do que os outros, mas tenha cada um como superiores a vocês mesmos. Tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo. Né? Ele também vai falar assim dessa ambição, né? Cristo. A vontade dele é Cristo, o viver para ele é Cristo. Ele também vai falar do caráter aprovado. E nós conhecemos a história de Timóteo. E o próprio Paulo escreve, quando ele escreve uma carta ao Timóteo, na carta pastoral, que ele fala assim: seja um obreiro aprovado. E esse obreiro aprovado faz o quê? Lembra? Que maneja bem a palavra de Deus. Porque não existe obreiro aprovado que não seja aquele que conhece a palavra, que se rende à palavra, que tenha a palavra no seu coração, que tenha a palavra ensinada pelo Espírito de Deus, que é conduzido pela essa palavra e que por causa dessa palavra tem a mente de Cristo. Porque esse é que vai ser aprovado. Quem que é aprovado? É quem passou pela prova. Ele fala assim, que não tem ninguém que seja tão provado quanto ele, que tem um caráter. Ele fala isso, não é isso que ele fala? E conheceis o seu caráter o quê? O que está escrito na sua Bíblia aí? Ele foi provado na forja das dificuldades, das lutas do dia a dia. E ficou provado que o caráter dele é um caráter semelhante ao de Cristo. Ele passou por lutas, por tribulações, ele passou por provações. Nós somos tentados todos os dias, irmão. Sim ou não, irmão? Todos os dias nós somos tentados, mas alguém que passou pela tentação, alguém que tem sido provado, aprovado, porque passa pelas provas, no sentido de alguém que tem a mente de Cristo. Então, tanto Paulo é um exemplo profundo da mente de Cristo. Quando ele fala, tende o mesmo sentimento, a mesma mente, ele não está falando da boca para fora, ele é alguém que tem essa mente. E ele está dando um exemplo aqui de Timóteo, que ele quer enviar. Como ele fala para a igreja, irmãos, tende a mente de Cristo, ele manda para a igreja alguém que não tem a mente de Cristo? Dava certo, irmão? Não, você tem que mandar alguém que ministre a mente de Cristo, não só de falar, mas de viver. Porque a vida do Timóteo no meio da igreja abençoaria a igreja. Porque Timóteo tem a mente de Cristo. Ele sabe que vai no pensamento de Deus. Porque a mente de Cristo é compartilhar dos pensamentos de Deus, pelo Espírito e pela palavra de Deus. E se esvaziar dos meus, para viver os pensamentos de Deus. Para viver a vida de Deus. Amém?
Ele fala assim: e conheceis seu caráter aprovado, pois serviu também ao evangelho comigo. Então ele não só tem um caráter aprovado, mas também fala do serviço, né? De servir, de se dar, da entrega, como um filho ao pai. E o que mostra a humildade também de Timóteo, que reconhecia em Paulo um pai espiritual que se rende a essa paternidade espiritual para que ele possa crescer e aprender e receber do Espírito de Paulo. Por isso que Jesus fala: minhas palavras são Espírito e são vida. O que eu e você temos que transmitir para as pessoas não são apenas palavras, mas tem que ser Espírito e vida. Se nós falarmos palavras, mas se essa palavra não é vida em mim, eu não transmito vida. Eu tenho que transmitir do Espírito que está em mim. E o Espírito que está em mim é o Espírito de Deus. Palavras que não são transmitidas pelo Espírito são apenas barulho. Elas não produzem nada. Mas palavras cheias do Espírito transmitem a vida de Deus. Por isso que Jesus fala: minhas palavras são Espírito e são vida. Porque a palavra de Cristo comunica Ele. E a palavra que nós compartilhamos precisa comunicar Cristo. Precisa comunicar vida. Paulo quer enviar para a igreja um discípulo que não só conhecia a palavra, mas um discípulo que ministrava essa palavra através da sua vida. Porque a vida de Timóteo ministra Cristo. Amém, querido? É esse Timóteo que ele quer mandar. Esse Timóteo que tem o caráter aprovado. Esse Timóteo que serviu junto. E o verso 23 fala assim: este com efeito, Timóteo, é quem espero enviar. Então logo tenha eu visto a minha situação. E o verso 24: e estou persuadido do Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Paulo abençoa a igreja de toda forma. Ele já tinha abençoado, ele está preso. Enquanto ele não pode ir, preocupado com a igreja, ele manda quem? Timóteo. Ele vai mandar também para Afrodito. Mas ele fala: olha, mas assim que puder, eu estou persuadido no Senhor, eu também irei. E aí, eu fico pensando assim, que são exemplos, né, da mente de Cristo, né, do coração de Deus, daqueles homens e mulheres que estão vivendo essa experiência, que estão se rendendo, né, que têm recebido da parte de Deus essa vida, pessoas que comunicam vida. O mundo não precisa de palavra. O mundo precisa ser ministrado pelo Espírito de vida do Senhor. Amém, querido? E esse Espírito está em nós. Nós somos habitação do Espírito, nós somos casa de Deus, nós somos edifício espiritual para a glória de Deus. Amém, querido? Mas nós temos que aprender a nos rendermos a isso. Amém, querido? Obediência, humildade, esvaziar-se. Sem obediência, sem humildade, sem se esvaziar, jamais teremos a mente de Cristo. E é uma tragédia quando a igreja conhece, mas não vive. Conhece de ouvir falar, mas não conhece como revelação. E o que Deus quer ministrar ao nosso coração é revelando Ele mesmo, se revelando a nós, para que a nossa vida revele Cristo. Amém, querido? Isso é extremamente poderoso. Eu não podemos ir na casa de alguém, visitar alguém como igreja e pensar: eu vou levar uma palavra, né? Vou levar um texto bíblico para aquela pessoa. E aí talvez a coisa aconteça. Não vá lá fazer isso. Vá lá ministrar a vida. Amém, querido? Vá lá ministrar a vida de Deus. Vá lá no poder do Espírito Santo. Vá lá na certeza de que a vida vai fluir de você. Porque as pessoas precisam ser ministradas pelo Espírito. Amém, querido? E se o Espírito está em nós, o Espírito também está nos movendo na direção daqueles que Ele está alcançando. Amém, querido? Então as pessoas precisam ouvir a palavra também, sem dúvida. Mas a palavra sem Espírito é letra. Mas a palavra cheia do Espírito é vida. Que nós sejamos de fato o que Deus nos chamou para ser. Ministros de vida. Nós não somos ministros da letra, nós somos ministros de vida. Esse é o chamado extraordinário que Deus tem para nós, Igreja do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, pensando nessa igreja tão amorosa, mesmo Deus já tendo feito grandes coisas na igreja,
ele quer abençoar essa igreja e está enviando para lá Timóteo. E se puder, ele vai. Ele não podia ir porque ele está preso, mas ele está mandando Timóteo lá, porque ele deseja ministrar a vida àquela igreja. Ele fala, eu não conheço ninguém como Timóteo, que tenha esse mesmo sentimento, que tenha igual sentimento. Ele fala, porque ninguém tem o de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses. O apóstolo, quando quis ministrar a palavra, ele quis mais do que levar uma palavra para a igreja. Ele está enviando um discípulo. Amém, querido? Porque enviando um discípulo, ele queria ministrar a vida dele. Queria ministrar a vida de Deus. Amém? Eu tenho certeza, irmão, que existe no seu coração pessoas que habitam a sua casa. Amém? Sim ou não? Amém? Então ouça uma palavra que o Espírito de Deus está falando hoje para você, em nome de Jesus. Deus quer ministrar a vida dessa pessoa. Essa pessoa não precisa apenas de uma palavra. Essa pessoa precisa de ouvir palavras de vida eterna. Quando Jesus faz esse discurso e repreende as pessoas porque elas estavam atrás de pão, ele falou assim, trabalhai pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Amém? E aí muitos falam, de duro esse discurso, e alguns abandonam e não querem caminhar. Aí Jesus pergunta para os discípulos, e vocês, não querem ir também? Lembra da resposta de Pedro? Para onde iremos, Senhor? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna, e nós temos crido e temos visto que Tu és o Filho de Deus. Amém? Essas são as palavras de vida eterna. E as pessoas que Deus tem confiado a nós numa relação, seja familiar, seja de trabalho, seja numa escola, seja onde for, seja na sociedade, elas precisam de uma palavra de vida. Amém, querido? Palavra de vida não é apenas palavra falada com a boca. Palavra de vida é falada com o coração. Porque vai fazer muito mais diferença para a pessoa que você ministra o seu olhar, o seu abraço, o espírito que você vai ministrar. E talvez o espírito que você tem que ministrar, meu irmão, ouça bem, é um espírito que não desiste. É você ir na direção de quem precisa, você continuar indo até o fim. Porque Deus nos buscou e nos salvou. Quando Ele nos alcança, Ele nos procura até encontrar. Na parábola, no Lucas 15, que fala da ovelha perdida, da moeda perdida, do filho perdido, a ovelha fala que Ele procurou até encontrar. Esse é o Espírito que Deus ministrou no meu coração. Ele me procurou até encontrar. E às vezes, irmão, não adianta falar se eu não continuar insistindo até que o outro seja encontrado. Vê a diferença do Espírito que você ministra e da palavra que você fala? Amém? Que Deus dê a nós a graça de ministrar Espírito de vida. Que as nossas palavras nesse mundo tão carente, nesse mundo que Paulo fala corrupto, perdido em trevas, sejam de fato palavras que iluminam os corações. Amém? Que a gente tenha certeza de que nós não estamos fazendo em vão. Amém, querido? Quando a gente vai levar a palavra para alguém, a gente já duvida, irmão. A gente já não leva conosco o espírito daquela palavra mais. Vira letra. Mas se você vai em fé, fala, Deus, é um milagre. Então agora eu vou presenciar um milagre. Só o Senhor pode mudar essa pessoa. Exatamente. Só Ele tem as palavras de vida eterna, que pode levantar um morto do túmulo. Só Ele tem a palavra de vida eterna que pode abrir os olhos do cego. Talvez você esteja olhando e você fala, eles estão cegos. Ele cura os cegos. Eles estão mortos, Ele levanta os mortos. Eles estão perdidos. Ele é especialista em achar, Ele procura até encontrar. Amém? Fecha teus olhos. Pede para Deus encher seu coração dessa convicção, dessa certeza. Fala, Senhor, eu quero ter a mente de Cristo. Eu quero ser um ministro, uma ministra da vida. Não só palavras, Senhor. Sejam palavras, sim, Senhor. Palavras ensinadas pelo Espírito do Senhor. Palavras de vida eterna.
Fala com o Senhor. Pede para ele encher teu coração dessas palavras de vida e para inclinar o seu coração e a sua mente para conhecer a mente de Deus, para que você tenha a mente de Cristo. Em nome de Jesus.